Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei e hoje é dia 17 de agosto. Esta semana, a designação do Vem e Segue começa o livro de Elamã. Semana passada nós terminamos o livro de Alma e essa semana começa em Elamã, capítulo 1 e vai até o capítulo 6. Bom, e dentro desses 6 capítulos aqui, o meu versículo preferido é Elamã, capítulo 5, versículo 12. Bom, e é justamente o versículo que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. Bom, aqui o que está acontecendo nesse versículo? Elamã, que ele era o profeta que estava em posse dos registros ali, ele pegou e está dirigindo essas palavras aos seus 2 filhos, tá bom? Que ele deu o nome, um dos filhos era Nefe e o outro filho era Leí. E ele deu esses nomes aos seus filhos para que eles pudessem se lembrar dos seus primeiros pais, né, que vieram lá da terra de Jerusalém, Nefe e Leí, como eles eram fiéis ao Senhor, de como eles eram obedientes e sempre estavam guiando sua família no caminho da verdade. Então eram para eles fazer jus ao nome que eles receberam. Bom, e nós também, independente do nome que nós temos hoje, nós devemos nos lembrar sempre de que nós somos filhos de Deus, né? Que Deus ele é nosso Pai e toda decisão que nós formos tomar, nós devemos nos lembrar que somos filhos de Deus e isso vai fazer uma enorme diferença na nossa vida. Bom, em primeiro lugar também nós temos nomes, né, de nomes substantivos para nós que nós ganhamos. Por exemplo, quando nós nos batizamos, nós tomamos sobre nós o nome de Cristo e somos conhecidos como cristão, né, porque tomamos sobre nós o nome de Cristo. Então nós devemos nos lembrar que nós somos cristãos nas nossas decisões. Também, hoje em dia, nós somos conhecidos aqui nos últimos dias como santos, né? Santos dos últimos dias. Também uma referência ao nome daí do Salvador Jesus Cristo. Ele é o Santo de Israel. Então, nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. Sempre devemos lembrar sobre esses nomes em nossa vida. E o nome, né, que Elamã usou aqui, ele colocou o nome de Nefe e Leí, né? Quem vai esquecer o próprio nome, né? Não dá para esquecer o próprio nome. Então nós devemos fixar em nossa mente, em nosso coração, que nós somos cristãos, santos dos últimos dias. Bom, então aqui Elamã ele diz ao seguinte aqui aos seus 2 filhos, no capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler o versículo inteiro, depois eu volto explicando aqui algumas partes que me chamam a atenção. Diz assim: E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todos os seus granizos e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a quais estáis edificado, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Bom, então aqui logo no começo, ele fala que a rocha que nós devemos construir os nossos alicerces é Jesus Cristo. Bom, lá no Novo Testamento, Jesus Cristo ele fala sobre uma parábola, né? Ele fala sobre o tolo, ele constrói a sua casa, né? Sobre a areia. Mas o sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha, né? E em ambas as situações ali vieram a chuva, né, a inundação, e quem constrói a casa sobre a areia, a casa cai e é levada. Mas quem construiu a casa sobre a rocha, a casa fica firme, mesmo ali com a tempestade, com a inundação, o rio, né, e a casa permanece firme. E nesse caso aqui, está falando que a rocha é Cristo, tá bom? É onde nós devemos construir os nossos alicerces. Observe que nesse versículo, ele usa a palavra construir. Então, na verdade, nós devemos realmente construir, como se fosse construir um edifício, uma casa, né? E quais os materiais que nós temos para construir o nosso alicerce em Cristo, né? O que ele deixou para nós, né? Ele deixou a igreja por qual nós podemos fazer o convênio com ele do batismo, o templo, né? Um material também para que nós podamos edificar os nossos alicerces, cada tijolinho ali dentro do templo, ou seja,
Outro alicerce é na oração, na leitura das escrituras. Tudo isso é o alicerce. E tudo isso deve ser voltado para Cristo, né? Ou seja, ler as escrituras, tudo isso mostra Jesus Cristo. Então, Cristo é o nosso alicerce e nós devemos construir sobre esse alicerce. Ele é a rocha, tá bom? Onde nós devemos construir o nosso alicerce. Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi a palavra que diz: para que quando o diabo lançar, né, ele vai lançar ali seus ventos, sua tempestade, seus dardos no torvelinho. Torvelinho, né, é aquele redemoinho, né, aquele vento ali. Ele não tem uma direção só, ele vem de todos os lados ali, né? Eu acho que em inglês tem uma palavra chamada twister, furacão. Então ele é bem no olho ali do furacão mesmo, o vento por todos os lados. E ele usa essa tempestade aqui usada, né? Ele falou que é dardos no torvelinho, né? Dentro ali daquele furacão. Ele vem dardos de todo lado, ele não usa espada ou coisa assim. Porque o soldado, nós devemos estar revestido com a armadura de Deus, né? Aquela malha, tem uma malha que o soldado usa, né, que ela é feita de aço, vários anelzinhos de aço, né, e vai fazendo aquela malha assim, de maneira que quando passa uma faca, passa alguma coisa, o soldado ele está protegido. Mas o dardo, ele tem uma pontinha, né, que se bater ele entra, né, então é diferente. Então por isso que ele está falando que dardos, granizo, porque ele quer atingir realmente quem está revestido da armadura de Deus. Então por isso que ele quer usar ali vento, tempestade, ali granizos para te cegar, dardos, tá bom? Então é sobre isso. A palavra que me chamou a atenção aqui foi quando ele disse aqui, para que quando o diabo lançar. Então é certeza que ele vai lançar esses dardos, tá bom? É certeza que vai vir essas tempestades, esses granizos. Nós devemos estar preparados. E como nós vamos estar preparados? Construindo nossos alicerces sobre a rocha que é Cristo. Porque se nós estivermos sobre a rocha que é Cristo, olha o que vai acontecer. Para que quando todas essas coisas vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificado, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Então é por causa de nossa fé em Jesus Cristo, por causa de nosso alicerce, nós construímos sobre Cristo. Esses dardos vai nos atingir, mas ainda assim nós vamos continuar de pé, vamos estar firme, né, na rocha que é Jesus Cristo. Essa parte aqui, quando fala que edificar, né, eu lembro de edifício, construir um prédio mesmo. E aí eu lembro lá no começo do livro de Mórmon, quando Leí, ele tem um sonho lá e ele viu um edifício, né, um prédio, né, que estava acima da terra. Né, e tinha muita gente lá com roupas bonitas, com vestimentas caras. E podemos observar no sonho de Leí que ele diz que aquele edifício ele não tocava o solo, né? Não tocava a terra, ele estava acima da terra. Né? E Nefe depois ele dá a representação daquele edifício, ele diz que é o orgulho do mundo. E é verdade, aquelas pessoas que se sentem orgulhosas, elas se acham superior às outras pessoas, elas acham que estão acima da lei, acima de qualquer coisa ali, né? Então, aqui quando fala sobre esse edifício, né, construir sobre a rocha, algo seguro. Então o orgulho, né, conforme Nefe identificou lá, as pessoas que são orgulhosas se acham superior às outras pessoas. Mas na verdade não existe um alicerce para esse fundamento. Todas as pessoas, ninguém é melhor do que ninguém. Todas as pessoas são iguais perante Deus. Até mesmo quando nós pecamos, nós nos tornamos menos dignos, mas nós não nos tornamos menos valiosos para Deus. Todas as pessoas têm valor para Deus, tá bom? Todos nós. Então fica registrado aí. Bom, então eu gosto muito desse versículo para que nós possamos edificar nossa fé em Cristo, tá bom? Ele é a rocha, né, que nós devemos edificar o nosso alicerce. Não existe um outro caminho. Aqui em João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o único Deus verdadeiro e vivo que nós temos
é o Pai Celestial e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Nós não devemos procurar nenhuma outra forma de alternativa para buscar a Deus ou orientação, seja de imagem, santo, qualquer. Não existe outro caminho, tá bom? Nós devemos buscar a Deus. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.